pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar. Eu estou aqui convidada pela Bonavita Cosméticos para falar sobre estética humanizada e nutrição na estética, na gestação, durante uma fase muito importante que é na vida da mulher, que é a fase gestacional. Eu sou Isabel Piatti, já atuo na área da estética há mais de 22 anos, e idealizei e implantei a estética humanizada. A estética humanizada, ela é um olhar diferente do contexto da estética tradicional. Envolve a interdisciplinaridade e não são vistos como cuidados de modelos convencionais, pois propõe o que conhecemos de cuidar do indivíduo nas abordagens holística, global e integral, tendo assim os múltiplos enfoques, o físico, o mental, o social e o espiritual, o que necessita olhares comprometidos em cuidados especiais em todas as fases de vida. Gente, é isso, em todas as fases de vida. Então, para vocês que vão acompanhando o webinar de Estética Humanizada, podem perceber que nós estamos falando de várias fases nas interdisciplinaridades. Então, nós estamos abordando a adolescência, nós estamos abordando doenças crônicas não transmissíveis, e hoje nós vamos falar de uma fase muito importante na vida da mulher, que é a fase gestacional, que por muitas vezes nós já acompanhamos as mulheres durante os cuidados estéticos tradicionais, né, que é gordura, celulite e flacidez, e de repente ela aparece com essa notícia: eu estou gestando, eu estou grávida. Então, a partir dali, a gente precisa ter um cuidado bem especial de acompanhamento a essa fase, porque nós, profissionais de estética, atuando junto às gestantes, nós temos o poder de interferir na modulação metabólica gestacional. E para isso, quem também conhece a minha trajetória sabe muito bem que nós falamos sempre que nessa fase nós temos que ter o cuidado em 3 olhares diferentes: nutrição, psicologia e estética. Nós já tivemos um momento de abordagem junto à psicologia e hoje nós estamos com um convidado bem especial, que é um nutricionista e que vai falar do principal pilar de modulação metabólica do bebê durante a fase gestacional. E a gente pode perceber assim, então, que existe um poder muito grande da mulher nesse momento, porque ela tem essa possibilidade de estar participando nessa modulação metabólica, certo? Então, eu estou aqui com o Rodrigo Granzotti, que já conheço há um bom tempo. Ele é nutricionista e biólogo, e ele vai nos contar um pouquinho da importância deste acompanhamento na fase nutricional na gestação. Rodrigo, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse e colocasse por que você, dentro da sua formação de base, que é nutrição, escolheu estar acompanhando a mulher nessa fase tão importante, que é onde ela participa com grande intensidade na modulação metabólica do bebê e que isso vem a envolver situações futuras do bebê, né? Inclusive influência na parte de doenças. Então vamos lá, Rodrigo, diga aí para nós. Bom, meu nome é Rodrigo Granzotti, como a Isabel já adiantou. Eu sou biólogo, minha primeira formação é em biologia e hoje atualmente eu sou nutricionista clínico, né? Atuo na área da nutrição estética e da saúde da mulher. E aí eu fiquei até bem feliz com o convite da Bel para falar um pouco de gestante, porque, de certa forma, não deixa de ser uma fase tão importante da vida da mulher, né? E o momento, né, de gestar, enfim, acaba, de certa forma, envolvendo inúmeros contextos, né, onde essa mulher, de certa forma, ela vive, e a nutrição não deixa de ser uma delas, né? Então, a nutrição, de certa forma, ela influencia muito no modo como essa gestação ela se prossegue ao longo do tempo. E, de maneira geral, né, quando a gente fala de nutrir uma gestante, a gente não está falando só
do bem-estar ou do cuidado nutricional ou da saúde da mãe, a gente também está falando do cuidado do bebê, né? Então, a cada mês, a cada etapa que essa gestação ela avança, inúmeros contextos, né, inclusive a influência dos fatores nutricionais acabam sendo importantíssimos para uma boa gestação. Então, quando a gente fala de gestação, de nutrição na gestação, a gente está falando de fato em dar uma excelente condição de saúde, né, para a mãe, mas mais do que isso, a gente também está falando em dar uma condição de pleno crescimento e desenvolvimento para a criança. E lógico, a nutrição ela influencia diretamente nesses aspectos, né, Bel? Sim. Rodrigo, no meu livro, que eu já tenho um livro na segunda edição, que é Gestantes, Cuidados Estéticos durante a Gravidez, eu fiz questão de estar colocando um capítulo especial sobre a alimentação durante a gestação. Sabe por quê, pessoal? Porque a formação de base é nutrição, mas existe uma especialização dentro da área da nutrição que vai direcionar especificamente ao cuidado da mulher durante essa fase. E eu tive a oportunidade de fazer um curso que é justamente direcionado a isso. É claro que eu fui ouvinte nesse curso, porque eu não sou nutricionista, mas esse curso me deu muito olhar específico da importância de ter um acompanhamento interdisciplinar junto à mamãe, junto à futura mamãe, junto à mulher nessa fase. E o nome dessa especialização é Nutrição Materno-Infantil, certo? Rodrigo, em que momento que o profissional que se especializa em nutrição materno-infantil começa a estar acompanhando a mulher? Qual é a realidade clínica que existe? Elas já chegam numa fase de primeiro trimestre, segundo trimestre, ou existe também a procura de mulheres que estão se preparando para gestar e que já começam a se preocupar antes mesmo do ato da gestação com relação à alimentação? Bel, assim, a gestação, quando planejada, talvez a influência da nutrição ela é bem mais assertiva, né? Porque, de certa forma, né, os momentos que antecedem, né, a própria gestação, elas são importantes justamente para um bom aporte nutricional da criança, enfim. Então, o que a gente chama, na verdade, desse planejamento, entre aspas, a programação metabólica, né? Então, a gestante, quando ela planeja de fato ter um filho, enfim, a gente já consegue, entre aspas, dar algumas condições para essa mãe que melhore, sobretudo, além da própria concepção, a gestão daquela criança durante os 9 meses. E mais do que isso, né? De repente, a influência da nutrição nesses estágios iniciais, ou até nos momentos que antecedem a própria concepção da criança, vão, de certa forma, influenciar, inclusive, a vida dessa criança que vai nascer, lá na fase adulta. Então, a gente consegue, sim, programar metabolicamente tanto a mãe quanto o bebê, planejando essa gestação. Lógico, cada etapa da gestação, ela acaba exigindo algumas condições nutricionais, ou seja, a cada trimestre, né, a gente acaba ajustando, fornecendo mais nutrientes para essa mãe, mas não só para a mãe, mas para a criança, para que essa criança, de fato, ela possa ter um pleno crescimento e desenvolvimento. Mas os momentos que antecedem, como eu falei para você, os momentos que antecedem a gestação, na perspectiva nutricional é muito importante, porque a gente já começa a modular, né, dar condição para aquele organismo, do ponto de vista metabólico, possa gerar um indivíduo, né, uma nova vida, de uma maneira muito mais adequada, né? Então, a nutrição, por si só, ela já consegue antecipar muita coisa, até mesmo antes dessa criança ser concebida. Então, veja como a gente consegue, de certa forma, condicionar ou influenciar diretamente, né, no todo o processo gestacional desse indivíduo, ou seja, desde o momento da fecundação, né, da concepção dessa criança, até mesmo a fase adulta desse indivíduo. Ou seja, a mãe, ela tem essa capacidade, por meio dos alimentos, né, da nutrição, dar uma condição melhor para esse indivíduo lá no futuro,
antecipando todo esse processo que está relacionado com a própria gestação, tá? Interessante. E, Rodrigo, eu como esteticista, como profissional, que eu tenho muito contato com as mulheres, a partir do momento que eu percebo que ela comenta comigo e que eu percebo que ela está em uma fase que deseja engravidar, eu já então posso começar a orientá-la. Olha, vou te indicar então um nutricionista para que haja um bom preparo do teu organismo e que você desde já comece a trabalhar na modulação metabólica do bebê. Porém, Exato. eu não sei exatamente quanto tempo antes. Inclusive, eu já ouvi falar que existe um processo de detoxificação do organismo para melhorar o organismo da mamãe, para que haja uma boa gestação. Qual é o período de antecipação à fecundação que seria interessante a mulher já ter uma mudança na alimentação dela, que a alimentação é base de tudo, a gente sabe disso. E mais uma pergunta muito interessante que as mulheres não levam em consideração. Se eu vou me preparar para uma fecundação, para começar a gestar, é só eu, mulher, que tenho que me preocupar com a alimentação? Não. Eu até vou colocar uma experiência clínica minha, né? Eu atendo um casal que está se planejando a ter filhos, e o interessante é que a preocupação desse casal foi justamente antes de gerar essa criança. Então, são dois indivíduos que têm excesso de peso, e a preocupação deles é, de fato, gerar uma criança com uma condição fisiológica, bioquímica, até metabólica melhor. E o que eu sempre digo para os casais que estão se preparando para ter filho, de fato, quando você ajusta esses inúmeros parâmetros no seu organismo, a probabilidade dessa gestação se conduzir de uma maneira mais adequada é muito melhor. Então, a gente periodiza, né, faz uma periodização antes, de fato, desse casal, né, enfim, eles, de fato, terem essa criança, né. Então, eu sempre coloco que, pelo menos, a gente vai precisar de 6 meses para ajustar alguns parâmetros importantes para que essa concepção, de fato, aconteça de forma efetiva, tá? Porque, como eu falei, algumas disfunções metabólicas, elas podem influenciar diretamente tanto na concepção quanto na gestação dessa criança. Então, eu coloco pelo menos aí 6 meses de acompanhamento. Isso vai depender muito do estado nutricional desse indivíduo, ou seja, dos parâmetros, né, enfim, que esse homem, que essa mulher chegam para mim, e aí a gente vai, ao longo do tempo, ajustando esses parâmetros para colocá-los, de fato, numa melhor condição para que eles possam gerar uma nova vida, né? Então, assim, a gente tem que pensar em todos os processos que dão condição para a reprodução, mas mais do que isso, a saúde do pai e a saúde da mãe vão influenciar diretamente a vida daquela criança, né? Então, o planejamento, por si só, é muito importante para que, a gente tenha um sucesso reprodutivo ao longo do tratamento, né? Então, a gente tem que pensar nas condições que acabam favorecendo, de fato, né, essa melhor performance do casal, para ter, de fato, uma criança. Então, o planejamento, acima de tudo, é muito importante. Regular vários parâmetros, né, antes da concepção, né, enfim, da gestação, ajuda muito, né, na saúde da mãe, na saúde da criança e na saúde da gestação propriamente dita. O que a gente chamaria, assim, de influência epigenética, né? A partir do momento que você tem a escolha correta, você tem a decisão de apertar o gatilho da tua pistola para o bem ou para o mal. Então, se você tem uma e os alimentos, e os alimentos influenciam muito na manipulação dos nossos genes, né? Então, a gente tem em nutrientes, né, vitaminas e minerais, enfim, que agem diretamente na expressão de muitos genes, ou no silenciamento de outros, né? Então, saber colocar os alimentos corretos, os nutrientes corretos para uma futura mamãe ou para um futuro casal, né, de papai e mamãe, é super importante. E o mais interessante disso, pessoal, é por isso que durante esses webinars de estética humanizada, eu estou procurando trazer profissionais da interdisciplinaridade que possam abrir os olhos diante de várias realidades e incrementar esse conhecimento para nós que trabalhamos com estética, porque muitas vezes as mulheres elas vão se preocupar muito mais
em ter uma aparência estética do que ter propriamente a saúde. Se eu tiver esse conhecimento e eu tiver esse bate-papo com a mulher e eu perceber que ela está justamente na intuição de engravidar, eu posso colaborar muito para o metabolismo, para a modulação metabólica desse bebê, fechando essa interdisciplinaridade junto ao nutricionista, ao psicólogo, e eu, profissional, proporcionando bem-estar e utilizando cosméticos seguros. Por quê? Esse silenciamento de DNA ou estímulo, metilação do DNA, pode ser para o bem, pode ser para o mal, e não é influência só de uma situação, tá? A base e o pilar principal para a modulação metabólica do bebê são os alimentos. Isso para qualquer nível de saúde que a gente queira em qualquer fase da nossa vida. A base de tudo é alimentação. Bem diz o dito popular, me diga o que comes que eu te digo quem tu és, né? E para a mulher, principalmente, ela tem muito medo de ganho de peso, muito medo de estrias e muito medo de hipercromia, que são os melasmas. E a gente consegue trabalhar muito bem a prevenção disso nesses 3 momentos, que é a alimentação, que é nível de cortisol através da diminuição do estresse, e os cuidados preventivos com cosméticos, desde que esses cosméticos não tragam xenobióticos, tá? Porque os xenobióticos também são gatilhos de metilação de DNA de forma errada e influencia diretamente no metabolismo na modulação metabólica do bebê, né, gente? E olha só o poder de que nós temos quando temos o tal do conhecimento. Quando eu digo nós, eu digo o profissional da estética, trabalhando na interdisciplinaridade, mas principalmente quando eu digo nós, eu digo mulher, porque nesse momento, quem tem o poder são as mulheres. Quem faz a modulação metabólica constante durante os 3 trimestres são as mulheres. O homem ele vai participar antes e no momento, né, Rodrigo? Então, dessa vez, não tem vantagem. Mas olha só, diga. Não, mas eu ia só complementar, né, Bel? O casal, por si só, tem muita responsabilidade nessa parte, né? Então, tanto aquilo que o homem come vai gerar uma resposta, né? Na verdade, o estilo de vida, né? Vamos colocar assim de modo geral. Isso engloba, lógico, a alimentação. Tanto para o homem quanto para a mulher, mas vamos pensar na saúde do homem, né? Os hábitos, os estilos de vida dele vão influenciar diretamente nas suas células germinativas, né? Ou seja, no seu perfil de espermatozoides. Então, quanto mais saudável é esse ser humano masculino, né? Quanto melhor são os hábitos desse indivíduo, melhor é a saúde sexual desse homem, e isso inclui, lógico, né, a saúde dos espermatozoides. E para a mulher não é diferente, né? Conforme ela adota ou ela tem um hábito ou um estilo de vida saudável, os ovócitos, né, que são as células germinativas dessa mulher, elas também têm uma melhor condição para gerar uma nova espécie, um novo indivíduo, na verdade, né? Então, o meio influencia diretamente no como essa criança ela vai ser gerada, né? Exatamente. Rodrigo, quando as mulheres chegam antecipado ao processo de fecundação, elas transmitem muito o medo principal da área nutricional, que é o sobrepeso durante a gestação. Isso é uma realidade, isso é um fato na tua prática clínica? As mulheres relatam muito uma certa ansiedade, né, um certo medo, entre aspas, do ganho excessivo de peso, né? Então, a gente, lógico, né, a gente sabe que existe, sim, uma margem para ganho, né? Isso está intimamente relacionado, lógico, ao estado nutricional da mulher na fase pré-gestacional. Então, existe todo um cálculo, né, uma análise que se faz para saber o quanto, de fato, essa gestante ela pode vir a ganhar em peso durante o tempo de gestação, mas isso é fato, né? Geralmente as mães elas acabam vindo com essa ansiedade, com essa preocupação do ganho excessivo de peso. Mas quando a gente ajusta, faz todos os cálculos nutricionais que são específicos para essa mãe durante o processo de gestação, o ganho de peso ele acaba se restringindo àquilo que é de fato esperado para aquele momento, né?
Então, ganhar peso durante a gestação é algo mais normal do mundo, né? Não se ganha só... na verdade, o peso é a soma de inúmeros fatores, né? O peso, o aumento de volume de líquido corporal, né? As estruturas na região intrauterina também acabam se somando nesse ganho de peso. Enfim, então, o peso por si só, na verdade, é uma consequência da gestação. O fato o problema, na verdade, é o ganho excessivo de peso. Isso está, de fato, relacionado com o consumo inadequado de inúmeros nutrientes. Então, todo o cálculo nutricional que é feito para a gestante visa, sobretudo, controlar esse ganho excessivo de peso. Na verdade, o que a gente espera, de fato, é um ganho proporcional para aquela mãe durante os 9 meses, o ganho de peso ideal, que a gente chama, né? Então, ali, Rodrigo, a gente pode notar mais uma vez a grande importância da interdisciplinaridade, porque essa ansiedade que a mulher traz, de medo de ganhar peso excessivo, ou a ansiedade por si só, que faz com que haja um aumento de cortisol, e o cortisol ele interfere diretamente em muitas situações, principalmente na produção de leptina, né? Que é onde perde totalmente o controle da saciedade. Isso tudo é muito importante nós termos essa interdisciplinaridade junto aos profissionais e conversar sobre a paciente. O psicólogo faz as atitudes a tomar, o quanto essa cliente está apresentando essa ansiedade para o profissional da estética. A mesma coisa, a troca de informações entre nutricionista, profissional de estética e o psicólogo. Por isso que eu falo muito dos meus cursos e também na minha literatura, num contexto geral dos cuidados estéticos, tanto que tem vários protocolos em passo a passo, não só durante a fase gestacional, mas no puerpério, porque a especialização de materno-infantil acompanha a mulher antes, durante e no primeiro ano de vida do bebê. E aí vem um questionamento bem legal, Rodrigo. Por quê? Existem fases diferentes da gestação, que hoje é dividida em 3 trimestres, né? 40 semanas. Também existe a necessidade de mudar o direcionamento, a orientação nutricional para cada fase? Sim, cada fase da gestante existe uma necessidade, né? A gente costuma dizer que a fase, principalmente relacionada a ganho de peso, crescimento e desenvolvimento da criança mesmo, se dá a partir do 2º trimestre em diante, né? Aí, de fato, após esse período, né, os ajustes nutricionais visam, sobretudo, o desenvolvimento da criança, do feto. O 1º trimestre está mais relacionado, de fato, à formação do indivíduo, né, do novo ser, das estruturas dessa criança. Enfim, né, mas a gente começa a se preocupar, de fato, com o fator nutricional, com o ganho de aporte de nutrientes a partir do 2º trimestre. Então, todo o cálculo é feito antes da concepção, né? Isso é levado em conta justamente o estado nutricional pré-gestacional. E aí a gente, lógico, acaba fazendo um ajuste nutricional para que essa mãe tenha condição de, no 1º trimestre, tenha essa capacidade nutricional para gerar esse indivíduo, né? Ou seja, dar condição para que essa criança seja formada de maneira adequada, efetiva, né? Ou seja, sem qualquer tipo de interferência nutricional. E a partir do 2º trimestre, de fato, os ajustes são feitos para o crescimento e para o desenvolvimento da criança. E a partir desse ponto mesmo, desse período da gestação, que de fato a mulher começa a ganhar ou sentir na balança, de fato, o peso, né, o ganho de peso relacionado à própria gestação. Mas, como você falou, para cada período gestacional existe um cálculo específico para a gente melhorar ou aumentar o aporte energético dessa mãe, justamente para dar condição para que essa mulher ela tenha uma gestação adequada até o final das 40 semanas. E em seguida também, né? Porque depois que ocorre o retorno ao normal no pós-parto, existe também uma grande deficiência nutricional. E ao mesmo tempo, né, Rodrigo, nós somos responsáveis por dar o alimento a essa criança, e nesse alimento vão todos os nutricionais em excesso ou em falta, né? Exatamente. Por isso o acompanhamento importante também do nutricionista nessa fase, né? O pós, né, na verdade, o pós-gestação, que inclusive está relacionado com um período importante
tanto da mãe quanto do bebê, que é a amamentação, também exige, né, do nutricionista, enfim, toda uma estratégia nutricional para otimizar tanto a lactação, quanto o estado nutricional da mãe, quanto os nutrientes que vão para o bebê. Então, o acompanhamento pós-gestacional, sobretudo, também é importante, e cabe ao nutricionista, né, fazer, de fato, esse ajuste nutricional para que a mãe possa dar condição, inclusive, nutricional para essa criança, né, pelo menos ali até os 6 meses desse indivíduo, onde, de fato, ele está em amamentação exclusiva, né? Eu já fui mamãe, aliás, eu sou mamãe, eu já fui gestante. E durante a época, na minha época, eu dava única e exclusiva importância ao acompanhamento do meu gineco-obstetra. Hoje a gente pode notar essa grande importância, principalmente depois que eu comecei a me dedicar muito a conhecer mais o que cuidar da gestante com a visão estética durante a fase gestacional. Eu comecei a perceber a necessidade da comunicação entre esses profissionais e montar esse tríade de sucesso, né? Esses 3 pilares, gente, eles influenciam diretamente na modulação metabólica do bebê. Ou seja, eu como profissional de estética, você como um profissional nutricionista, outra profissional como uma psicóloga, olha a importância que se tem quando se tem esse conhecimento mútuo e o quanto a gente pode contribuir para a qualidade de vida desse novo indivíduo, dessa nova humanidade que está sendo gerada nesse momento, né? Então, essa evolução de conhecimento e da humanidade, nós estamos aqui para proporcionar esse olhar humanizado e não pensar somente, estarei fazendo essa especialização para ter um ganho maior. Não, é a contribuição com o bem-estar do indivíduo que nós estaremos atendendo, que é, nesse caso, nesse ponto, a mulher na fase gestacional. O casal, no caso, né? Inicia-se com o casal em si e depois faz o acompanhamento da mulher. Isso sim é ter um olhar humanizado, isso sim é proporcionar um cuidado especializado junto ao olhar da saúde, do bem-estar e da estética como um todo. Mas, eu tenho uma dúvida aqui. Eu, claro, atendo muitas mulheres, vou descobrir que algumas delas já estão se preparando para o momento materno delas, mas também vão me aparecer mulheres que não estavam esperando e que chegam com a notícia de que está gestante. Eu digo, você, nutricionista, consegue ainda influenciar positivamente durante essa fase, mesmo sendo uma fase um pouco curta, porque já chegou lá no final do primeiro trimestre, no final do segundo trimestre. Na estética, eu sei que eu consigo ainda fazer alguns acompanhamentos para diminuir a ansiedade, fortalecer a pele, mas a nutrição, essa modulação metabólica, mesmo sendo tardia, eu consigo influenciar positivamente? Então, assim, Bel, a gente até consegue fazer essa manipulação, entre aspas, né? Mas a gente já perdeu um bom tempo do período gestacional, onde, de fato, né, esse acompanhamento poderia ser feito de forma efetiva, né? Então, isso, lógico, vai levar justamente o contexto da mulher, o tempo gestacional que ela se apresenta, enfim, mas a gente consegue, sobretudo, dar alguma condição para que essa gestação melhore, eu dê continuidade para ela de forma efetiva. Mas aquilo que você falou é muito importante. Então, o próprio planejamento, a gente já consegue evitar um monte de situação que, de certa forma, possa servir como um complicador para esse período gestacional. Uma das coisas que me preocupam muito, né, nesse sentido, é o próprio excesso de peso, que é uma boa parte da nossa população hoje se apresenta nessa condição. E a maioria das gestantes, entre aspas, acabam, né, entrando num período gestacional com esse excesso de peso. Então, esse fator nutricional, né, ele é importante ser ajustado antes do período gestacional. Mas quando a mulher ela entra já na gestação, ou seja, quando ela descobre já que está grávida, já com excesso de peso, enfim, com alterações metabólicas, né, a gente já consegue fazer algumas interferências nutricionais para melhorar alguns parâmetros,
Mas, de fato, a gente tem que pensar que o período que antecede o próprio planejamento é super importante. Mas isso, lógico, vai levar muito em consideração as características, né, individuais daquela mãe, né, e principalmente o período gestacional que ela se encontra. O grande problema são o primeiro trimestre. Esse a gente tem que prestar mais atenção. Os cuidados, geralmente, de fato, são mais importantes nesse período, que é o período de formação, né, do feto propriamente dito. Então, talvez aí, né, pensar no fator nutricional seja mais importante justamente nessa etapa inicial, né? As etapas subsequentes, aquilo que eu falei, estão mais relacionadas com o crescimento e com o desenvolvimento da criança. Então, o que a gente puder controlar antes para evitar que no primeiro trimestre tenha alguma influência direta na gestação, melhor. Mas quando a mãe já descobre que, de fato, já está grávida nesse período, a gente vai tentar usar as ferramentas que tem, inclusive ferramentas nutricionais, para dar uma melhor condição para o desenvolvimento desse indivíduo nesse período. Tá? Mas a gente consegue, sim, fazer bastante coisa quando a mãe já descobre que está grávida. Olha só, para vocês que estão nos assistindo, a parte da medicina, principalmente a especialização gineco-obstetra, muitas vezes elas não levam em consideração isso. Claro que hoje a mídia e a era da comunicação, ela dissemina um pouco mais rápido a necessidade desse acompanhamento. Mas se você conhece mulheres do qual os médicos, o seu médico gineco-obstetra não influencia ou não incentiva a mulher a ter esses acompanhamentos, nós deixamos aqui o convite para vocês estarem junto a essa mulher e incentivá-la a buscar um nutricionista, a buscar a psicóloga, porque tudo isso é qualidade de vida para o bebê no futuro, tá, gente? Exatamente. Alergias respiratórias, alergias de pele, problemas de diabetes, problema de pressão alta, hipertensão. Isso tudo tem influência lá atrás, durante a fase gestacional. Os estudos já mostram isso. Então, se nós podemos colaborar com o nosso profissionalismo, com esses olhares, cuidados humanizados, com certeza nós estaremos contribuindo muito para a saúde da mulher, para a parte da qualidade de vida dessa mulher e desse bebê, e o quanto isso pode estar influenciando, principalmente no futuro desse indivíduo que está sendo gerado nesse momento. Rodrigo, que período é mais importante para a mamãe e o bebê no acompanhamento nutricional nesse contexto que você falou? Se for possível ter o acompanhamento desde o início, ok, mas entre o período de gestação e a amamentação, eu sei que não é fácil dizer qual é o mais importante, né? Mas o recado que você deixaria para as profissionais na orientação, qual seria o mais importante desses períodos que nós comentamos? Eu acho super importante o primeiro trimestre, né? Que é aquilo que eu falei anteriormente, ele está muito relacionado com o desenvolvimento do feto, né, da formação da criança, das estruturas corporais dessa criança. Então, o primeiro trimestre é de suma importância, talvez seja o período mais crítico da gestação, onde, de fato, né, você tem inúmeros fatores influenciando esse desenvolvimento desse indivíduo. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que se faz, né, ou de como se entra, né, nesse período gestacional, principalmente até o primeiro trimestre. E lógico, né, Bel, a amamentação é de extrema importância. Hoje a gente já sabe que a amamentação exclusiva até os 6 meses garante, sobretudo, uma saúde, né, para esse indivíduo, inclusive uma melhor saúde para a fase adulta. Então, se a gente fosse pontuar aí momentos gestacionais que são importantes, a gente prestar atenção, o primeiro trimestre, lógico, mas a amamentação, de fato, esse cuidado, esse carinho, esse afeto, que é, de fato, o ato de amamentar, vai gerar lá na frente inúmeras respostas positivas, tanto na saúde quanto na saúde emocional desse indivíduo, tá? Então, acho que a gente tem momentos ali que são bem tranquilos, na verdade, são bem fáceis de se preocupar, tá? Que é o primeiro trimestre e a parte da amamentação exclusiva, que são importantes de prestar atenção. Olha só, mais uma vez chamar a atenção para vocês profissionais que estão nos ouvindo.
Por quê? Na estética, a visão é um pouco diferente. Na estética, no primeiro trimestre, a gente evita de fazer qualquer coisa, porque é o momento de formação do bebê, é o momento de maior risco de proporcionado ao aborto. Então, é importante nesse primeiro trimestre, que é a primeira fase da gestação, ter o acompanhamento de orientação para que se busque a psicóloga, para que se busque o nutricionista e nós entrarmos com a nossa parte de cuidados da estética, preventivos principalmente, após o término do primeiro trimestre. Então, perceba mais uma vez como a interdisciplinaridade ela é muito importante nesse momento. E dessa forma, essa visão humanizada da estética faz com que haja uma colaboração entre a interdisciplinaridade e quem ganha com tudo isso, tanto nossa cliente mulher gestante, como também o bebê, porque ganha qualidade de vida em todas as suas fases, né? Infância, Sim. adolescência e fase adulta. Rodrigo, vamos a algumas considerações finais ali. O que você gostaria de deixar de mensagem nesse webinar junto à estética humanizada e à nutrição na gestação? A gente tem que pensar que a gestação é um momento muito único da mulher, né? Então é justo ela se preocupar de fato nesse período, né? Então eu acho que a gestação é um momento de planejamento, né? Ainda mais nos dias atuais, hoje, sobretudo, as mulheres pensam mais em ter criança, ter filhos, inclusive o número de filhos, né? Então, se a gente consegue planejar uma gestação, eu acho que a nutrição ela deve estar inclusa nesse processo, né? Porque de fato os estudos mostram, a prática clínica mostra que uma mulher que tem um estado nutricional mais adequado tem uma gestação mais saudável, inclusive gera uma criança mais saudável, inclusive essa criança é mais saudável à medida que ela cresce nesse novo mundo, né? Então a gente tem que prestar de fato atenção nos fatores nutricionais, então no que se come, e isso vai influenciar diretamente na vida da criança, na vida da mãe. Eu acho que assim, o planejamento, Bel, acho que se a gente for pensar sobretudo num raciocínio, né, para a gente ter um desfecho do que a gente já conversou em relação a essa parte nutricional na gestação, acho que o planejamento e a conversa com os diferentes profissionais da área da saúde é super importante para que essa gestação aconteça de forma adequada, né? Aquilo que você falou, tem o nutricionista, tem o médico, tem o esteticista, tem o psicólogo, acho que cada profissional dentro da sua área tem uma capacidade única, né, de fornecer os melhores subsídios para que essa mãe tenha, de fato, uma excelente gestação. Então, acho que trabalhar de forma integrada, né, como é o objetivo dessa discussão, faz toda a diferença, né, na qualidade de vida dos pais, né, não só, vamos incluir sua mãe aí, mas, de fato, na criança também, né? Com certeza. E eu aqui para as considerações finais, primeiramente agradecer ao Rodrigo por essa participação, convido vocês a seguirem ele, ele é aqui de Curitiba e ele atende em alguns lugares bem interessantes que trazem essa proposta também do acompanhamento nutricional, ele tem outras frentes na nutrição, mas a modulação metabólica do materno-infantil é uma das atuações que ele faz. E o convite que eu deixo, olha, para vocês conhecerem um pouco mais meu livro, olha, uma das propostas do bem-estar é o spa dos pés, e também tem uma mensagem linda que eu vou encerrar aqui, só dizendo a parte final da mensagem, porque ela é uma mensagem bem comprida, mas que a parte final traduz aquilo que nós, profissionais de estética, vamos estar atuando como se fosse o aconselhamento adequado junto às mulheres dessa fase da gestação. Nós profissionais da saúde, a estética, a psicologia e a nutrição, que os pilares que eu levanto junto aos olhares de cuidados na gestação, né? A criança que estava pronta para nascer percebeu que era o momento de descer para a terra. E ela perguntou assim: então serei sempre triste porque não verei mais, Senhor? E Deus disse: seu anjo sempre irá lhe falar de mim e vai lhe ensinar a maneira de vir a mim. E eu sempre estarei dentro de você. E neste momento houve um silêncio muito grande no céu. As vozes da terra já começaram a ser ouvidas.
E a criança apressada pediu carinhosamente a Deus: Ó Deus, se este é o momento de ir para a terra, por favor, me diga qual é o nome do meu anjo? E Deus respondeu: Você chamará seu anjo de mãe. Eu ainda acrescento um pouco mais. O seu anjo, mãe, estará apoiado por vários profissionais que saberão orientá-las e você ter uma vida muito feliz aqui na Terra. Gente, meu muito obrigada pela participação de vocês. Rodrigo, meu muito obrigada pela sua participação. Agradeço, foi um papo gostoso. E busque um pouco mais de conhecimento nessa área, porque vocês vão entender o poder que é quando a gente se envolve no cuidado com o gestante. A gente se sente altamente realizado, porque é uma forma de traduzir em bens, né, em boas ações, o cuidado com a humanidade. É verdade. Pessoal, acompanhem ali os nossos webinars. Nós temos vários webinars sobre o assunto de estética humanizada. Entre eles, esse nosso que foi gravado hoje sobre nutrição na gestação. Eu deixo o convite para que vocês possam acompanhar todos os outros temas. Então, muito obrigada mais uma vez e até a próxima.